uma das grandes obras da pedagogia universal, né, lida com muita frequência por um grande número de países ao longo da história, é a pedagogia do oprimido, do brasileiro Paulo Freire. E eu gostaria, e na visita que fiz à Bienal do Livro, de São Paulo, no meio do ano, tive a alegria de conhecer um autor nordestino de nome Paiva Neves, um homem que escreveu justamente a pedagogia do oprimido, ou parte dela, em literatura de cordel. O Paiva Neves nasceu no Cedro, né, ali no sertão do Ceará, poeta, radialista, pedagogo pela Universidade Federal do Ceará, editor e escritor de folhetos de cordel. É uma grande figura, é um homem que tem um conhecimento muito interessante da pedagogia brasileira, da literatura de cordel, uma pessoa a quem aprendi a admirar por meio do seu trabalho, e esse cearense publicou pela Cordelaria Flor da Serra e faz, portanto, essa homenagem à pedagogia do oprimido do Paulo Freire. E hoje, véspera de eleição no Brasil, não é? Eu acho um momento interessante de nós tentarmos entender um pouco o que pensava Paulo Freire nesse cordel do Paiva Neves e a importância, né, de nós resgatarmos a educação brasileira, essa educação da liberdade, essa educação da inclusão, essa educação que pensa nos pobres, uma educação que seja pública, que seja crítica e que seja de qualidade e includente. Então, vamos lá. Pedagogia do oprimido, de Paiva Neves. O radical luta contra este modelo falido. Com a libertação dos homens, sempre é comprometido. Paulo Freire escreveu e para Elza ofereceu Pedagogia do Oprimido. Os homens se humanizam em processo de inclusão, problematizando a si e a desumanização. Pela via ontológica, essa busca pedagógica encontra uma solução. Na desumanização, a humanidade é roubada. Não é vocação humana ter sua vida negada. Nem é vocação histórica essa exploração eufórica contra o povo praticada. Dizer a sua palavra, assumir conscientemente sua função de sujeito e, tendo a certeza à frente, reconstruir a memória, reescrevendo a história de maneira diferente. Ao povo cabe dizer a palavra de comando, com todo o processo histórico-cultural reformulando, e assim conscientizar, portanto politizar, com visão crítica se armando. Educação e política andam sempre de mãos dadas. E saiba, os que dominam as praticam separadas, amordaçam consciências, minando as inteligências das massas tão exploradas. Paulo Freire é pensador, um mestre por excelência, cuja crítica das ideias nos conduz à consciência. Sua prática é refletida, tem compromisso com a vida ao pensar a existência. Nas praxes humanas, busca foco totalizador. É sempre a partir da prática que pensa esse educador. A prática da liberdade busca a interioridade com viés transformador. Em sociedades cujas dinâmicas estruturais produzem desigualdade entre as classes sociais, tem a classe dominante, pedagogia reinante para oprimir os demais. A prática da liberdade encontrará expressão em uma pedagogia que suprima a opressão. Pedagogia do oprimido é, de modo resumido, método de libertação. A radicalização tem a índole criadora. A sua arma é a crítica, por isso é libertadora. Sua objetividade transforma a realidade, sendo sempre inovadora. Ninguém se liberta só, ninguém liberta ninguém. Depende o meu libertar da liberdade de alguém, pois somente em comunhão, com praxis e reflexão, liberdade se obtém. Nos variados momentos da sua libertação, os oprimidos precisam terem uma vocação histórica com seus iguais e ontológica, o ser mais, construída em comunhão. Na prática da liberdade, o método da opressão não serve ao oprimido que busca a libertação, pois o método opressor é em tudo opositor à causa da educação. A concepção bancária, comum no meio escolar, trata como um ser passivo quem sonha em se educar. A ênfase no conteúdo não deixa que pelo estudo possa alguém se emancipar.
São retalhos do real para o aluno preencher. Memorização mecânica, segmentando o saber, estéreo sonoridade em que se esconde a verdade para a opressão crescer. Na educação, assim, prevalece o ensinar. O mestre disserta para um aluno memorizar. O educando é vasilha. Memorizando não trilha vias para transformar. Na concepção bancária, central são os professores. Educando são somente do saber receptores. Causa terror e pânico esse conceito mecânico que só serve aos opressores. Ninguém educa a si mesmo, ninguém se educa sozinho, ninguém educa ninguém trilhando o mesmo caminho. Interagindo os assuntos, os homens aprendem juntos, calando o ego mesquinho. A prática libertadora só será eficiente com uma pedagogia com feição bem diferente, ofertando em sua ação ao aluno a condição de agir reflexivamente. Na verdade do opressor há um segredo escondido. Sendo mesmo desvendado, o opressor é vencido. A velha educação trama a dominação que escraviza o oprimido. E fundamentado em Hegel, outro grande pensador, conceituou Paulo Freire que a verdade do opressor esvai-se na consciência e também na resistência do oprimido em se opor. A educação em Freire é uma totalidade. Sua vocação humana sempre parte da verdade. Escrever, biografar-se, ler e historicizar-se é prática da liberdade. Assim, o alfabetizando não é mero ser passivo, pois ao existenciar-se torna-se reflexivo, da forma que vai ao fundo e que descreve o seu mundo sendo, no processo, ativo. Paulo Freire, com seu método, não ensina a repetir as palavras que o educando é obrigado a ouvir. Em vez disso, o discente, pensando criticamente, vem a palavra assumir. Pois humanizando o mundo com a palavra em comunhão, se humaniza cada um numa totalização. Para Freire, humanizar é essa lógica alterar, pondo um fim à opressão. É com a palavra que o homem se faz homem ao dizer sua palavra é assumir a completude do ser. Essa condição humana é a essência que emana e se transforma em saber. Portanto, alfabetizar-se é dizer palavra sua. É criar novo sentido que a palavra restitua. É consciência, estrutura, é criação de cultura que o diálogo insinua. A palavra é a origem dessa comunicação. O diálogo é instrumento de toda a humanização. No processo pedagógico, há o viés dialógico na alfabetização. Existir humanamente é pronunciar o mundo. Assim disse Paulo Freire em um momento fecundo. Dialogicidade humana é essa fala que emana desse diálogo profundo. Quando a fala é verdadeira, o mundo é pronunciado. E só quando o mundo é dito pode ser modificado. Na ação reflexiva não há postura passiva, tudo é problematizado. Mutuamente, no diálogo é que os homens se refazem, rompendo todo o silêncio, as opressões logo jazem. Na reflexão das palavras, os frutos das novas lavras como roseiras se fazem. O diálogo é uma exigência de cunho existencial, não no viés eu e tu, mas um diálogo total, que a voz substitua, toda a força restitua na fala primordial. Com a mediação do mundo, pode o homem construir o diálogo amoroso e a opressão destruir. O amor dos homens somente germinará a semente que faz o ser emergir. É no círculo de cultura que emerge a consciência. Objetiva-se o mundo, problematiza a essência. A fala se torna crítica, a voz, agora analítica da vida, toma ciência. Mas, no entanto, no diálogo existem os fundamentos. Amor, fé e humildade são alguns comportamentos que germinam a esperança e permitem a mudança desse quadro de lamentos. É na pronúncia do mundo que a palavra se refaz. Não é discussão guerreira, diálogo polêmico, tenaz, mas só a palavra autêntica, pois a palavra inautêntica de mudar não é capaz. Baseia-se no diálogo a coragem de se opor à ação dos opressores, lutando com destemor. Na defesa dos direitos expressam-se os sujeitos, fundamentados no amor. Por outro lado, não há diálogo sem humildade. Esse fundamento exige dos homens serenidade.
Se alieno à ignorância, fortaleço a arrogância sem ser dono da verdade. A priori, no diálogo, é preciso acreditar na vocação de ser mais dos homens ao recriar. Havendo uma intensa fé, é possível mesmo até o mundo se humanizar. Amor, humildade e fé, eis a trindade vital, para que o diálogo produza a relação horizontal, renovando a esperança, aumentando a confiança, que é a base essencial. Os homens, seres da praxis, são seres do que fazer. Diferem dos animais, pois procuram resolver a problemática do mundo com seu trabalho fecundo, visando um melhor viver. O seu fazer é a praxis da teoria à ação, e esta só se alcança devido à reflexão, e nessa luta aguerrida fará a massa oprimida a grande revolução. Para transformar o mundo é preciso questioná-lo. E as massas populares precisam denunciá-lo. Pensar autenticamente num diálogo diferente para podermos transformá-lo. Revolução verdadeira terá legitimidade se o diálogo com as massas tiver expressividade, discutindo os acertos, erros, vitórias, apertos, equívoco ou dificuldade. Sem isso se perpetua a via antidialógica, a qual se esmera em manter da opressão toda a lógica pela qual a massa apática não ter poder sobre a prática cruel, antipedagógica. Pois toda ação de conquista pressupõe um conquistado. Dessa forma, o opressor manipula o dominado, dividindo-o para manter a opressão e o poder, mantendo o povo explorado. O opressor, no seu domínio, cria mitos enganosos, iludindo os explorados com discursos mentirosos. A falsa admiração é pura expectação dos heróis falaciosos. O opressor cria um mito em torno da liberdade. Diz que opressor e oprimido estão em pé de igualdade, com direitos sociais absolutamente iguais, um atentado à verdade. Cria o mito do respeito de toda pessoa humana, poderá ser empresário, um vendedor de banana, basta só acreditar e com afinco trabalhar todo dia da semana. A igualdade entre as classes é, pois, um mito que ilude. Afirma que a educação, a moradia, a saúde são de todos um direito. Assim esconde um defeito do sistema arcaico e rude. É a manipulação um instrumento de conquista, ação antidialógica que expressa o ponto de vista da classe que é dominante, elite muito aviltante, opressora e egoísta. Para manter a opressão, outra tática é dividir as massas para que não possam à opressão resistir. É a ação fundamental da teoria global de quem pretende oprimir. Desde os métodos repressivos do aparelho estatal até o assistencialismo ou uma ação cultural usam para iludir, vindo assim a dividir a massa urbana e rural. A invasão da cultura é outra ação concebida de face antidialógica contra a massa oprimida. Violência alienante, visão única e renante contra a cultura invadida. E nesse antidiálogo, o indivíduo popular transforma-se em quase coisa, não consegue nem pensar. A dignidade é nula, sua cultura se anula e abdica de lutar. Porém, essa teoria tem em sua oposição a teórica dialógica, que é colaboração. Uma síntese cultural, união que é vital para a organização. Os sujeitos se encontram visando a transformação. Ajudam-se uns aos outros, cada um com uma ação. Radicalizam e vão fundo para transformar o mundo. Isso é colaboração. A liberdade de todos, cada um vai almejar. A teoria dialógica une para conquistar, mas alcança a liberdade requer autenticidade e união para lutar. Pois a organização é um dos fortes pilares contra a manipulação dessas massas populares. Com o povo organizado, logo o proletariado vê a conquista nos ares. Dialeticamente antagônica é toda ação cultural, pois pode servir ao bem, mas serve também ao mal. Mudança ou permanência vai depender da essência da estrutura social. Pode a síntese cultural ser motivo de mudança desde que se identifique temas que gerem esperança, que traga o germe do novo, que faça surgir no povo um sorriso de criança. Aqui concluo o poema, verso rimado e medido, que dialoga com Freire sobre o tema refletido.
Meu poema é grão de areia. Sugiro assim que leia Pedagogia do Oprimido. Muito bom, Pedagogia do Oprimido, do nosso autor cearense maravilhoso, poeta brasileiro, cordelista autêntico, da mais profunda raiz brasileira, o nosso querido Paiva Neves, que nasceu no Cedro, sertão sul do Ceará. Viva Paulo Freire, viva o Nordeste, viva o Ceará, viva a educação brasileira, espelho para todas as educações populares e democráticas do mundo.